Boa tarde, meus amores. Como estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Papai do Céu, que mais uma vez nos permitiu que estivéssemos aqui para darmos início a mais uma semana de atividades. Não é assim? Hoje, segunda-feira, 10 de agosto. Iremos fazer nossas atividades hoje de português e de história. Iremos começar agora com português, interpretação de texto. Vamos interpretar um texto e escrever aquilo que entendemos, não é assim? Iremos escrever título do texto, quem escreveu o texto, quais os personagens, as perguntinhas que tem é de acordo com o texto. Por isso que chama-se interpretação, porque vamos interpretar e dizer o que entendemos, nosso entendimento sobre o texto lido. Vejam só, o texto que vamos ler hoje é uma música de Toquinho. Toquinho é o autor, foi quem escreveu o texto. Aí vejam só, o título do texto é O Caderno. Ele está aqui em forma de texto, mas esse textinho ela é uma música. Vocês vão ler todo o texto sobre essa música. Depois que tiver o entendimento sobre o texto, vocês vão fazer a análise, que no caso é responder as perguntas sobre o entendimento do texto. O que vocês entenderam, tá certo? Aí leia com atenção a letra da música, que tem o título O Caderno, para entender bem o que ela diz. Em seguida, responda as questões. Primeiro, qual o título da música? Quem canta esta música? Quem é o personagem principal do texto? O narrador é quem conta uma história. No texto, quem é o narrador que conta essa história? Quantos versos tem a música? Vejam só. Versos. E embaixo está perguntando de quantas estrofes são formadas. Versos é cada linhazinha dessa que está escrita. E estrofe, tá vendo que tá separado aí? Começa a contar a história, aí dá um espaço em branco. Aí depois tem outras linhas, mais outro espaço em branco. Cada colunazinha dessa que conta a história, isso se chama estrofe. E cada linha se chama verso. Aí tá perguntando, quantos versos tem a música? E quantas estrofes tem a música, tá certo? Depois que vocês lerem, entenderem, aí vocês vão responder. Quando acabarem, aí, vem a segunda parte das atividades, que é história, tá certo? Depois, vocês também vão ler o texto sobre o Brasil e a colônia de Portugal. Vocês vão ler o textinho, Tia Alana vai colocar um vídeo abaixo sobre a colônia de Portugal. Vocês só vão assinalar. O terceiro e o quarto é que vocês irão responder escrevendo. Então, vocês vão escrever o texto no caderno, vão fazer as perguntas e vai assinalar. Se não der, mas Tia Alana, estou fazendo, deu 3 horas e eu ainda estou fazendo de português, não tem problema. Você vai fazer depois o de história. Se quiser descansar para fazer à noite, não tem problema. Agora, lembrando que Tia Alana só ajuda de 1 às 5, tá certo? Mas aí o horário que você vai fazer, se não der tempo, não tem problema. O importante é que seja feita a atividade para você não ficar atrasado ou atrasada. Tá bem, meus pequenos? Façam com calma, não tem pressa, porque por conta da pressa vocês não vão entender. Vocês não vão ter entendimento. Às vezes é uma perguntinha besta, mas aí fica com tanta euforia para terminar logo, que acaba passando despercebido, você não presta atenção, tá certo? Não tenham pressa de responder. Primeiro é o de português, depois que concluir, que terminar o de português, a interpretação textual, vai fazer o de história. Ler também e responder as perguntinhas, tá certo? Fiquem com Deus. Façam uma boa atividade. Tia Alana está aqui para ajudar todas as horas que precisar.
Tá certo? Tia Alana é a professora, mas tia Alana também é amiga de vocês. Tia tá aqui de 1 às 5 para vocês fazerem as atividades e tia Alana ajudar a responder. Tá bom? Qualquer dúvida é só falar. Fiquem com Deus e até amanhã. Amo vocês.